Bom, essa videoaula, ela é uma contrapartida ligada a esse momento do modo remoto, como vocês já devem saber. E o nome dela é Presença na Distância, Relações entre Cena e Público no Modo Remoto. Ela tem alguns terrenos que é importante que todo mundo que estiver vendo saiba. Terrenos de onde ela nasce. Então ela nasce, obviamente, desse momento pandêmico, pós-início da pandemia, abril, maio de 2020, mas ela tem um terreno em experiências anteriores, minhas e de núcleos com outras pessoas, criações, e claro que ela está mais fincada nesse momento mesmo em que a gente se dedicou quase que 100% do tempo, até, no meu caso, até fim de 2021, então quase 2 anos, completamente a experiências em modo remoto. Mas eu escolhi um assunto, um eixo que está no título, desde o título, que é presença na distância, ou seja, investigar o que é quase que essa etimologia carnal da presença. Então, nas relações à distância. Então eu parto do seguinte princípio. Primeiro, um interesse muito grande pelas experiências que tentam corporalmente conectar público e cena, ou seja, quem articula a performance ali na ambiência remota e quem vem. Então esse quem vem é totalmente incluído na experiência. Então isso já é um ponto importante como princípio, né, dos trabalhos que eu acabei desenvolvendo. Mesmo nos trabalhos filmados e transformados quase que numa experiência cênica audiovisual, que é o que eu acabei chamando, né? Depois a gente vai pôr todas as referências para vocês, se quiserem ver. Não de maneira elogiosa, mas de maneira investigativa, né? Esses trabalhos eles acabaram também me ajudando e ajudando as pessoas que neles se envolveram a pensar a nossa experiência presencial de relação e o que eu venho chamando de vínculo entre cena e público. Então, ele está fincado aí, muito aí, está fincado nessa ideia de que quando a gente busca vínculo, quando a gente tenta estar presente mesmo, a gente se conecta a esse lugar que eu brinquei chamando de etimologia carnal, que é assim, corporal. A presença, se a gente parar no sentido da origem dessa palavra latino, né, que é um pouco esse aí que nos assola, ela tem a ver com pré, né, pré, antever, e esse verbo ser, essere, né, pré-ser, essere. Então, é uma brincadeira que me motiva, e acho que motiva muitas pessoas com quem a gente trabalha, que é pensar que quando a gente está muito vinculado ao que a gente está fazendo, ou seja, quando a gente está onde a gente está, que é essa coisa tão desafiadora e tão simples ao mesmo tempo, como acontecimento da existência, a gente consegue antever alguma coisa. E esse é um lugar muito próprio do artista da cena, de quem está dentro da cena. Que num primeiro momento, e aqui eu me alio a um texto de um polonês chamado Jerzy Grotowski, um pesquisador e pedagogo do artista de dentro da cena, que ele diz uma coisa muito interessante, que é quando a gente está muito vinculado e dentro, a gente consegue sair e ver o tempo da presença. Então a gente consegue ficar ativo no observar, que normalmente é um lugar passivo, e a gente consegue ficar passivo na ação, que normalmente é um lugar só de agir, mas a gente consegue se experimentar justamente por essa capacidade e pela intensidade do movimento do corpo na cena, pela urgência do vínculo com o público, né? Urgência no sentido de intensidade mesmo, está ali e eu não posso escapar desta vinculação. Então, aí está fincado esse pensamento de que é possível e que não é efeito de presença o que a gente experimenta na relação com a cena remota. É presença. A minha vida, naquele momento que você está aqui, agora é gravado, é diferente, mas naquele momento, se a gente estivesse juntos, conectados numa sala de conversa, Zoom, Meets, qualquer uma dessas, a gente estaria vendo a nossa vida passar junto, ainda que com certo delay por conta das internets, mas a gente estaria vivendo a passagem das nossas vidas junto, a gente está indo para o fim da vida juntos, está deixando o nascimento e caminhando para frente juntos. Então, esse nós é que eu vou tentando sublinhar nessas relações. Então, o outro pé dessa vinculação nesse terreno dessa aula que já começou
tem a ver com tentar não sentir saudade do palco. Ou seja, eu comecei a trabalhar com um núcleo de pessoas, né, para criar, etc., no modo remoto por conta dos horrores da pandemia. E o que a gente foi percebendo é que muitas das experiências que a gente via que nos incomodavam, por não ter a ver com a gente, não porque são ruins ou boas, não tem julgamento de valoração aqui, mas porque não dizia respeito ao que a gente buscava como potência de presença e relação, tinha a ver com mostrar que as pessoas estavam com muita saudade do palco, que estavam tentando semelhantizar tudo, que estavam tentando falar, por favor, fique aí, me ajude, porque o palco é o grande lugar, porque o palco é a grande potência da experiência, etc. E a gente percebeu que a gente estava um pouco, eu podia dizer, rindo disso, mas é um rindo não irônico, um pouco nós não queremos, a gente não tem essa saudade. E esses vínculos com essas pessoas, que são pessoas que criam junto comigo, que pensam, criam, inventam, contemplam e devolvem, então tem as gentis miradas das pessoas para os trabalhos que a gente faz, começaram a mostrar que a gente queria mais ensaiar, mais performar, mais buscar vínculo, mais partilhar e que o público também pudesse trazer suas possibilidades de vínculo no terreno daquilo que é nosso eixo na experiência da cena, que é a potencialização dos sentidos, do sensível. E a gente brinca e diz, e sabe-se disso, então eu vou falar coisas que talvez sejam muito óbvias, mas eu acho importante reiterar como aliança aqui, que é o fato de que a gente dinamiza os 5 sentidos para também entrar em contato com esse tal sexto, com esse tal terreno da escuta, da sensibilidade sutil, da percepção das sutilezas, etc. Então, assassinamos a saudade do palco e vamos tentar ver que catso é esse lugar aqui da ambiência remota, com alguma alegria de que bom que existem essas salas de conversa, de conferência, de como quiser chamar, para a gente poder estar junto de algum jeito e adoecer menos e partilhar as angústias e as coisas legais e também os encontros e as festas e os aniversários que aconteceram nessa ambiência, as festas inclusive, né? Então é um pouco também olhar para uma coisa que às vezes a gente tem medo de tocar, mas que são as terapêuticas dessas relações, né? Dessas necessidades de negar e de exigir a presença nessa ambiência, né? Só que a exigência da presença, ela também nunca fez parte, e nos últimos 12, 15 anos, na minha prática experiência pedagógica e como artista da cena junto, também eu tenho uma alegria de aceitar que a pessoa vai embora, que a pessoa não quer estar aqui, que ela durma, que ela dê risada disso que ela está achando chato e levante e saia e comente. E eu não tenho, e tenho tentado tirar de mim qualquer necessidade de controle dessa ambiência. Então, nessa ideia do descontrole, também vem uma movimentação importante para pensar que você pode estar ali na sala, a gente está buscando vínculo, a gente propõe relações de vínculo com a sensibilidade para o público antes dele chegar à sala, né, do público chegar à sala, mas se ele quiser dormir, ele dorme, se ele quiser desligar a câmera, ele desliga, se ele quiser sair no meio, ele sai. E isso é dito como regra do encontro. Ou seja, você não precisa achar que isso que a gente está fazendo é mais legal do que a sua casa, a sua pipoca, o seu filho que chamou, ou qualquer coisa que você queira fazer. Porque a nossa existência já é assim, a nossa existência já está assim, inclusive quando a gente está na cena presencial. Eu estou com a cabeça digredindo o tempo todo, porque a natureza do pensamento, ela acolhe, ela é digressiva, então a gente aceita a digressão, a gente às vezes convoca a digressão para acontecer na ambiência e também permite que a obscenidade do que a gente viveu esses 2 anos e talvez volte a viver, e tem algumas coisas que são irrecuperáveis e que são que não vão ter fim, que não terminaram, que vão voltar ou que vão continuar. A gente está sempre com aceno de outras possibilidades virais, pandêmicas e outros horrores que podem fazer pessoas da presença, dos trabalhos presenciais, voltarem para essa ambiência. Então, também dá a pensar, a partir das intensidades do que a gente inventa na cena, tudo que se faz aqui. Bom, junto com isso,
eu quero, junto com isso, ter uma ocupação com o tempo. A gente poderia desdobrar muitos desses assuntos por muito tempo, mas o pacto com esse edital é que a gente não passe de 30 minutos nessa conversa. Então, eu vou ler outro terreno que faz parte dessas vinculações, que para mim é fundamental em termos de pensamento pedagógico e do que a gente pode desdobrar para pensar juntos a partir daqui, que é um texto que eu escrevi em 2019, mas que conversa com tudo que a gente vem vivendo até hoje. Esse texto se chama Projeto de Morte. Eu vou ler ele para vocês. A equipe do governo federal, espelhada também em alguns estados do país, tinha, desde a campanha eleitoral de 2018, um projeto de morte. Ele está explícito na boca de alguns dos tipos que a integram dos pés à cabeça desde muito tempo atrás. Basta pesquisar. Quem votou nela, portanto, era e é conivente, consciente ou ignorantemente com este projeto de morte. E quem integra essas equipes ainda agora optou pelo mesmo projeto? Decidam, vocês. Veneno na nossa comida, bala na cabeça, ou no quadril, ou na oca, ou na rua, ou na criança dos mais destroçados, ou dos que querem amparar as vidas desses mesmos destroçados. Retirada da nossa mínima dignidade para viver e envelhecer, aniquilamento da ciência, cegueira fanática, manipulação da verdade com o apoio dos coniventes e para os inocentes, inversão total que sobe o valor da imbecilidade e baixa o valor da inteligência, e infinitos outros terrores diários. Proponho algo assim. Paremos todas de gravar filmes, de tocar instrumentos, fechemos os cinemas, stop nas transmissões de rádio, nada de teatro, zero de dança, nenhuma música mais tocando no país todo. Nenhum show, silêncio total instrumental. Nada, nada. Ninguém autoriza que passem filmes na TV, de nenhum tipo. Série, nada de audiovisual, nem áudio algum, nada para ver, nenhuma imagem, nenhum câmera mais trabalhando. Nada. Nenhum enfermeiro, nenhuma dentista, nada. Nenhum laboratório funciona, nenhuma médica mais trabalha. Para tudo, para. Todas as livrarias e todas as bibliotecas fechadas. Nenhuma travesti trabalha, nenhuma puta, nenhum mixê. Não há mais filme nem pornô, nem arte de nenhum tipo na internet. Nenhuma tinta mais é vendida, nenhum pincel, nenhum papel, argila, massinha, nada. Fecham os museus, galerias, centros culturais, lonas de circo. Fim mesmo. Um ano de suspensão geral. Terra devastada. Uns ajudando os outros do jeito que dá para sobreviver. Um pacto de morte num nível parecido. Não conseguiríamos fazer isso. Mas daria para sentir, só com essa ideia, um pouco dos efeitos na cara deles, pela intensidade da concentração dos desmontes que esses nossos silêncios poderiam fazer exacerbar. Bom, então com essa terra e com a possibilidade da cena acabar, da cena presencial acabar, eu desenvolvi diversos trabalhos de direção, de experimentação e, especificamente, um curso ao qual eu vou me referir aqui inevitavelmente, chamado Estudos para Cenas Elétricas. E a ideia do elétrico, nesse sentido, tem a ver com mergulhar nos vínculos, aprofundamento nos vínculos. Então, a gente juntou pessoas do Brasil todo. Esse curso foi financiado pela Escola Itaú Cultural, que com um altíssimo nível de parceria comigo e com as ideias e com o sim e com as provocações, amparou completamente os princípios desse trabalho e a liberdade para esse trabalho acontecer. E a gente convocou, então, pessoas do país todo e tivemos que selecionar um grupo de pessoas abarcando todas as regiões do país para fazer essas experiências que buscavam eletrificar e algum tremor junto com os temores e os terrores que a gente estava vivendo. Essas pessoas vieram e eu vou contar para vocês uma das experiências que a gente fez juntos ali na ambiência remoto, na sala Zoom da escola, a partir dessa discussão aterrada em todos esses princípios que eu acabei de partilhar aqui. A gente convocou um público para vir para a experiência. Esse público e todas as pessoas que estavam na cena da experiência, então todos, todas, todes, deveriam
colocar numa bolsa, numa sacolinha pequena, um objeto que fosse um objeto que, se você fosse perder tudo, não ter mais nada, o que você gostaria de guardar? E esse objeto, então, que você quer que dure, você deveria colocar nessa bolsinha. Não podia ser uma pessoa, então se eu quero manter o meu filho, o meu sobrinho, eu não posso colocar ele dentro da bolsinha. Teria que ser objeto, então esse é o limite. E todas as pessoas então vinham para a experiência já com um vínculo afetivo, um vínculo não necessariamente afetivo do ponto de vista positivo dos afetos, mas um vínculo sensível para a gente pensar um pouco o que é a pele que não pode estar com a outra pele. Esse é o limite, né? Porque tem uma tela no meio das nossas peles. Então, eu tentei repor um pouco alguma coisa que conectasse com o sensível aí. E aí, agora vem a experiência da necessidade do vínculo, que a gente foi guiada a inventar juntos aí, todo mundo. A gente começou a desenhar a seguinte estrutura cênica. Cada ator, atriz, performer dessa experiência entrava na tela, mais ou menos 5, 6 pessoas de uma vez, com os seus objetos, e elas iriam descrever seus objetos, contar pela primeira vez para aquele público que estava ali também. Ela via esse público também na tela, ela ia contar o que era e por que ela escolheu aquilo. A sua carteira de identidade, a sua garrafa de uísque, a sua cadeira, o seu travesseiro, o seu echarpe, o seu anel que ganhou da avó, enfim, qualquer objeto que fosse. Ela ia contar, bom, esse anel eu ganhei da minha avó, é o primeiro anel que meu avô deu para ela. Enfim, contar, descrever. Só que esse áudio não era ouvido pelas pessoas. O que a gente tem nesse começo? A gente tem um público vinculado a um objeto pessoal que vem ver outras pessoas contando do seu objeto pessoal. Mas, agora vem a burla, né, e por isso o jogo, a pessoa que fala do seu objeto não é ouvida. E outros participantes do curso, dos estudos, vamos dizer, desses que já estão vinculados às experiências e ao que a gente vem pensando, são as pessoas que dizem o que aquela outra pessoa está falando. Então, uma pessoa por vez vai dizer o que ela acha ou o que ela quer que seja dito pela outra que está falando. Ela não tenta fazer uma dublagem, mas ela compõe um texto daquela experiência acontecendo ali no presente. Então é um jogo que envolve improvisação, vínculo, necessidade de vínculo dela com o que está ali e um terreno comum, e aí é o comum do espaço, que é o que a gente aparentemente perde nessa ambiência, que é todo mundo está vinculado a um objeto que não quer perder, se for perder tudo. E esse também era um assunto daquele presente. Muita gente estava perdendo, muita gente. Então, dentro dessa lógica e dessas burlas do que é o jogo de uma certa experiência cênica, né, porque era com isso que a gente estava lidando, a gente começa a pensar com uma ação desse tipo, muitas coisas que têm a ver com a experiência da cena presencial, da performance, do teatro presencial. E começa a abrir uma série de perguntas que eu não vou conduzir aqui, mas que eu espero que aconteça com vocês também, que aconteça a experiência de começar a perguntar o que a gente vem fazendo nas experiências de vínculo, o que é vínculo, o que o vínculo, pensar sobre vínculo pode alterar concretamente a minha experiência cênica. Como se eu tivesse sempre num teatro de exigência renascentista, popular, da rua, mesmo que eu esteja numa sala fazendo para 230 pessoas no espaço fechado com a luz apagada da plateia. Ou seja, como se a dor e os horrores que a gente estava vivendo pudessem também ser vistos como uma possibilidade de intensidade para abrir para essas perguntas sobre quanto o teatro talvez já tenha acabado como experiência de vínculo. Talvez a gente finja muito esses vínculos, né? Talvez a gente já tome tudo como conhecido, como sabido. E onde que o vínculo tem a ver com também ignorar. Eu não sei o que o outro vai achar do meu trabalho, eu não sei o que o outro traz, mas eu sei que eu quero buscar
que aquela existência esteja aqui junto com a minha. E isso não é retórica. Então, a ideia um pouco era aceitar que antes mesmo das experiências remotas, da pandemia e das saudades ou não saudades do palco, e de tudo que a gente foi vivendo como possibilidade criativa aqui dentro, né, desse momento, desse aqui dentro, aqui, desse troço aqui com as suas salas e seus recursos, aceitar o descontrole, aceitar que a gente pensa por fragmento e que o modo de pensamento que já se pensou que era um modo de pensamento sempre narrativo, que a gente sempre busca compor narrativa, causa-consequência em tudo que a gente vê, né? Isso são os estudiosos dos nossos modos de pensar, do cérebro que falam, mas que a gente está vivendo, eu tenho 50 e quase 55, a gente está vivendo, não só eu, mas até gerações de 30 e poucos, uma pressão de pessoas que estão nascendo, que estão adolescentes, que estão crianças agora, que vão ter que fazer, e já estão fazendo, a gente ter que repensar, porque elas talvez pensem completamente diferente, certamente pensam, de modos completamente diferentes dos nossos. E esses bilhões de sinapses que a gente faz com o que significa o nosso cérebro, com a experiência remota, com a experiência digital, com a experiência do excesso de conexão e conectividade que adoece também, mas que certamente está compondo outro jeito de pensar, obviamente de existir, mas de pensar, a gente pode também ir se libertando dessas necessidades de controle da cena presencial. Então, isso exacerba para dizer, mas espera aí, já era assim? Sério que eu vou mesmo ignorar que as coisas já aconteciam desse modo? Sério que eu vou continuar querendo controlar o que meu público pensa, o que ele sabe, o que ele sai sabendo dessa experiência? Então, é como se dizer sim para o fragmento de que aceitar que a pessoa vem te ver, mas ela está comendo pipoca, ela está cozinhando, ela está tirando uma roupa da máquina, ou ela não tem o que comer, mas ela conseguiu te ver, porque aconteceu isso também, né? Então, o que é concretamente essa posição de não vínculo, de soltura, de desamarrar para as nossas ambições de controle, de saber e tudo isso? Então, me parece que se a gente conseguir meditar um pouco sobre a experiência que eu acabei de contar, e se a gente exacerbar, que é o que a gente conseguiu fazer, mas isso não vai ser contado aqui nesse momento, mas buscar o vivo, o elétrico, o encanto, né? Tentar tirar a gente do corpo do desencanto a partir dessas possibilidades. E aí eu quero encerrar e vou encerrar com a leitura de um outro texto que para mim é bastante presente na minha experiência pedagógica de todos os modos, que é de um poeta e etólogo, que é como ele se chamava, mas ele pode ser chamado por outros modos também, etólogo que estuda o comportamento animal, que trabalhou com delinquentes, caracteropatas, que é a palavra que ele usa, e depois trabalhou muito com autistas, que tem um texto que fala sobre vínculo e que me interessa muito, que abre conexões a partir disso que eu estou contando para vocês. Lembrando que ao final a gente vai ter todas as referências das experiências que eu falei, se vocês quiserem também buscar, olhar. E eu vou ler esse texto, ele vai aparecer para vocês também, eu espero que vocês também leiam. E a gente vai ver as imagens, duas imagens sobre as quais esse texto fala, que é a imagem de uma jangada, que eu imagino que vocês conheçam, e a imagem de um esquife, que ela não é tão conhecida, então eu achei bom trazer essa imagem para cá. Muito obrigada. Agora eu vou ler o texto que está aí na tela de vocês, sobre os vínculos, que é do Fernand Deligny. Uma jangada, vocês sabem como é feita. Há uns troncos de madeira amarrados entre si de forma bastante solta, de modo que quando as montanhas de água caem por cima deles, a água passa através dos troncos afastados. É por isso que uma jangada não é um esquife. Nossa liberdade relativa procede dessa estrutura rudimentar. E creio que esses que conceberam essa jangada fizeram o melhor que puderam,
pois de fato não estavam em condições de construir uma embarcação. Eram autistas. Quando chovem as perguntas, nós não cerramos as fileiras, não juntamos os troncos para construir uma plataforma bem preparada. Muito pelo contrário. Do projeto, somente retemos isso que nos vincula. Vocês podem ver assim a importância primordial dos vínculos e do modo de amarração e da distância mesma que os troncos podem ter entre si. O vínculo tem que ser bastante solto e que não se solte.